Gente linda, evoluída, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou criadora de conteúdo desse canal e hoje nós vamos falar de um tema que eu já trouxe aqui no vídeo anterior, mas eu apaguei o vídeo. Para quem não sabe, né? Eu gravei um vídeo, para quem já assistiu, quando eu retirei o vídeo do ar, tava com 4 visualizações. Para quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, vai reassistir um novo contexto. Ficou muita coisa para me falar que eu não abordei. E aí eu falei assim, mas esse vídeo tá meio superficial, deixa eu aprofundar um pouco mais. Pra quem gosta de falar, como eu, né, é um prato cheio. Mas vamos lá. Gente, eu trouxe esse tema porque eu falo de arquétipos, mas também falo de outras coisas, certo? Então, eu falo de espiritualidade, eu falo de religião, eu falo como, depois de 38 anos de cristã, nasci no berço evangélico, né? Evangélica, crente, o que vocês quiserem falar, na igreja, na religião cristã. Fiquei 38 anos, depois saí e hoje com 42 sigo a Deus, a Jesus Cristo como meu único ser suficiente Salvador, mas aqui no meu coração, não dentro de 4 paredes de uma igreja, né? Seguindo os preceitos ali do pastor, eu sigo os preceitos bíblicos, o que Jesus pregou para nós, certo? Então eu tento falar sobre aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho experiência de vida para falar, para dar conselho, para incentivar mulheres que passaram por situações de traição ou desvalorização, elas mesmas se sentirem mal. Então, aquilo que eu tenho, história de vida, eu trago. E eu comecei a falar de arquétipos não tem muito tempo, porém eu vivo com arquétipos tem mais de 2 anos consciente, tá? Eu já ativava arquétipos sem saber que era arquétipos, né? Sei lá, ou por que me veio isso, mas eu sempre tive arquétipos na minha vida de pessoas que me ajudaram a evoluir de mente, a pensar melhor. Então, um dia eu conto pra vocês qual foi o primeiro arquétipo que eu usei de uma mulher poderosa, e nem era tão poderosa quanto é hoje, e que me fez me sentir muito mais segura como mulher, tá? Principalmente depois de uma separação com traição, aquela pessoa fez eu me sentir outra pessoa, não uma pessoa desprezada, mulher que abaixou a cabeça e chorou e passou por dificuldades, mas sim como uma mulher que podia alcançar aquilo que ela queria, certo? Um dia eu conto pra vocês. Aliás, eu vou trazer essa mulher no dia do aniversário dela. Aí eu trago pra vocês. Quem é esse arquétipo que eu uso há tanto tempo sem fazer ideia que ela era um tipo de arquétipo. E trazendo pra esse contexto de pessoas, eu vou trazer pra vocês um arquétipo, aliás, já a informação do que é você se conectar com o arquétipo de uma pessoa. Como eu acabei de falar, eu uso o arquétipo de uma pessoa, de uma mulher muito famosa, muito importante para o mundo inteiro. Acho que não tem uma pessoa no mundo que não conheça essa pessoa, que eu sigo há muito tempo como arquétipo para minha vida. E agora começa o contexto. Qual é a importância de você analisar muito bem a pessoa que você usa como arquétipo? Normalmente a gente usa imperador, que é uma carta de tarô, né, também. Mas também simboliza um homem poderoso, um homem cheio de atitude e tudo mais. Mas também eu já cheguei aqui a falar sobre o arquétipo da Cleópatra, que foi uma mulher que viveu, certo? Nefertiti, que eu gosto muito. Então, onde eu quero chegar com essa história? Quando a gente se associa a um arquétipo de uma pessoa, alguém que viveu, nós estamos sujeitos a pegar o lado sombra dessa pessoa se a gente não tiver cuidado dentro de nós. A grama do vizinho é sempre mais verde, certo? Então, por ser mais verde, a gente acha que aquela vida é uma vida legal, que aquela pessoa assim viveu bem. Por mais lado sombra que você conheça de uma pessoa, você não sabe ao fundo o que ela vive, certo? Aí, trazendo aqui o contexto, a Mary Monroe, que eu falei no outro vídeo que eu excluí, ela teve uma vida de infância muito difícil, o que fez ela se tornar uma mulher muito carente afetiva. E ela não sabia disso, até porque acredito eu que não tinha todo esse respaldo de psicologia que a gente tem hoje, pra gente saber realmente quem a gente é e quais os traumas que a gente guarda. Então, uma mulher que é ativa, a Mary Monroe, e ela tiver também uma carência afetiva muito grande, ela sem dúvida vai pegar o lado sombra da Mary Monroe, juntar e também ficar carente. Cleópatra, o que ela tem de lado sombra? Frieza, ambição, ganância. Eu diria que as duas coisas, ela tinha ambição e tinha ganância. Se você é uma mulher ou um homem, que não importa quem você, o seu gênero, né, sexual, seja para ativar o arquétipo de uma mulher, ainda mais uma mulher Cleópatra que foi tão poderosa, se você tiver já essa ambição e essa ganância, podem juntar e ficar muito pesado. Você pode no seu trabalho passar a coleguinha para trás, roubar ali a ideia dela e falar que é sua, enfim. Por que eu trouxe esse tema?
para que a gente possa analisar o que a gente quer realmente com um arquétipo, independente se ele ser animal ou pessoa, certo? Contando uma história minha pessoal, que eu também contei num outro vídeo excluído. Eu fui atender uma amiga minha de 16 anos. Nós somos amigas há 16 anos. E amigas que eu digo no contexto de trabalhei com ela por um bom tempo, mas continuávamos a conversar, um dia se encontra, mas os anos foram se passando e a gente foi se afastando. Ela já tinha sido uma cliente, eu digo entre aspas, porque foi na época que eu estava tendo estágio de estética e ela serviu para mim poder fazer algumas massagens, certo? E agora ela tá passando por alguns problemas de saúde e ela precisava de drenagem. Então ela veio para ser atendida comigo. E aí, ela me elogiou, né, fez aquela coisinha fofa, uma rasgação de seda. Sandra, você tá do mesmo jeito de 16 anos atrás, seu rostinho tá fino e não sei o que, como você tá magra, e que legal, o seu corpo não mudou nada, tal. Bonitinho, bonitinho. Mas na visão dela, eu tô de uma forma perfeitinha. Bonitinha do mesmo jeito que eu estava há 16 anos atrás. Porém, dentro de mim, tem muitas inseguranças. Insegurança com o meu corpo, insegurança com o meu rosto, inseguranças com a mancha de melasma, que eu cuido sempre. Porém, ela não sabe disso. E como eu comecei a falar, o terreno do vizinho, né, o quintal do vizinho é sempre melhor. A grama tá sempre mais verde. Porém, se a gente traz isso para dentro da gente, aquilo que tá na visão do outro, aquilo que tem de melhor em nós, aliás, no outro, a gente não vê o que tem de melhor em nós. E se você pensar, fulano tá melhor do que eu, vem a onda da comparação. Fulano tá com o corpo melhor que eu, com a pele melhor que eu, a gente entra em comparação. E se entra em comparação, a gente está se diminuindo. Então, usar o arquétipo de uma pessoa, a gente precisa analisar o que essa pessoa que eu estou usando me serve de exemplo para o lado sombra e o lado luz dela. Vamos supor que o lado sombra da pessoa seja persistência. Não, persistência não é lado sombra, mas ambição. E você não tem ambição, certo? Você é uma pessoa mais comedida, você é aquela pessoa humilde que fala, não, isso aqui tá bom, vamos agradecer no pouco, o pouquinho tá bom, a casinha tá bom, o carrinho tá bom, tudo no diminutivo. E aí você vai para um personagem que tem ambição. E essa pessoa, a ambição dela levou ela a chegar num patamar para ela ter sido conhecida como uma pessoa importante, certo? Quando eu comecei no caminho da ressonância harmônica, eu assistia muitos vídeos onde o professor Hélio Couto dizia que tinha muitos arquétipos de pessoas que a gente podia pedir e que seriam maravilhosos para nós. Por exemplo, Joe Dispenza, por exemplo, Joel Smith, esqueci o sobrenome dele, gente. Eu acho que é o Joel Goldsmith, uma coisa assim. E aí, quando eu fui analisar essas pessoas, uma dessas pessoas eu peguei pro meu arquétipo da minha primeira onda. E o Joel, se não me falha a memória, tá, gente? Na primeira onda foi lá em 2021, eu não me recordo mesmo. E foram tantos arquétipos que eu pedi, tantas coisas assim que eu queria experimentar como era viver, porque o professor Hélio explica com uma intensidade do que é viver com arquétipo, que eu falei, eu quero isso pra mim. E o Joel era alguém que tinha uma fé e uma determinação na mente muito grande. Ele tomava conta de assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, se a pessoa me ligar precisando disso, eu vou falar pra pessoa, tenha fé que já aconteceu e pronto. Então, ele era um médico também, se eu não me fala a memória, se eu estiver errado, me desculpa, mas ele resolvia, as pessoas ligavam pra ele no meio da madrugada e falavam, fulano tá doente, tá quase morrendo. Aí ele falava, tá, pensa na pessoa agora. A pessoa pensava, pronto, ele já tá curado, boa noite. Não, mas como assim? Vem aqui, doutor, não sei o quê. Ele já tá curado. Então, automaticamente, em pensamento da pessoa, ele se conectava com o dele, e aí a pessoa estava curada. Realmente, no dia seguinte, a pessoa voltava para contar para ele que a pessoa simplesmente ficou boa. Nessa época que eu pedi o Joel, eu estava trabalhando de massoterapeuta não é uma clínica, era um salão de cabeleireiro. Embaixo funcionava as meninas da manicure, tinha cabelo, e em cima era a parte da estética. Então, as meninas me exploravam demais. Por quê? Porque eu era trouxa? Também. Sandra, eu tô com uma dor aqui, as manicures, cabeleireiras. Eu tô com uma dor aqui, por favor, vem. E por que eu falava que me explorava? E porque eu era trouxa? Porque com as outras meninas que estavam lá, as que já estavam por muito mais tempo do que eu tinha acabado de chegar, elas não conseguiam ter essa abertura para pedir massagem de graça, né? Elas falavam, quando você quiser fazer a unha, você vem. Mas quando eu ia pra fazer a unha, elas estavam sempre cheias. Vem mais tarde, vem na hora da gente ir embora que a gente pinta. E na hora de ir embora, elas queriam picar a mula. Mas enfim, eu comecei a perceber que todo mundo vinha atrás de mim pra mim cuidar.
E eu não fazia ideia que era o arquétipo, porque eu só escutei da boca do professor Hélio as coisas boas que ele fazia, o lado bom que ele tinha. Mas eu não peguei esse lado bom como sendo um lado que poderia me prejudicar, porque eu trabalhava com pessoas, no bem-estar das pessoas. Então pensem comigo, vocês olham para Cleópatra. Cleópatra tem um lado bom maravilhoso. Mas esse lado bom maravilhoso dela, será que não pode te atrapalhar? Que para você pode ser prejudicial? Porque na época que ela vivia, talvez não era. Aquilo que ela vivia, como ela fazia, para poder conseguir aquilo que ela queria na vida, se envolvendo com Júlio César e tal, para ela estaria de boa, tranquilo. Mas e para nós que vivemos agora em sociedade, onde tem redes sociais, WhatsApp, convivência com um monte de gente no trabalho, na família, vizinhos, então pode não ser tão bom. Onde eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero que vocês analisem muito bem todos os arquétipos que vocês vão usar, o lado luz dele e o lado sombra. Mas quando vocês virem o lado luz, percebam se o lado luz dele, não tô querendo fazer ninguém desistir de usar arquétipo, até porque eu não tenho como falar para vocês desistirem, porque eu utilizo, né, e vou continuar usando por muito tempo. Mas para que vocês possam fazer uma análise geral de fulano que eu gosto, o que será que vai me impactar, certo? Porque como eu estava contando a história, essa minha amiga falou, mas ela não sabe as inseguranças que eu tenho. E aí vem com a comparação, entende? Se eu tenho o arquétipo do imperador como minha tela de bloqueio, e eu sei que o imperador é um cara que vai atrás do que ele quer, do dinheiro que ele quer, do conforto que ele quer, da tranquilidade que ele quer financeira, e eu começo a me conectar com uma amiga, um amigo que chegou num patamar bem elevado, que eu ainda não cheguei, eu começo a falar assim, nossa, fulano é mais novo que eu e eu não tenho tudo que ele tem. Você viu as viagens dele? Hoje nós estamos em redes sociais, gente, todo mundo, eu não fico nas redes sociais, meu Instagram é só para postar coisas aleatórias, mas quem gosta dessas informações de rede social, fica vendo a vida de outras pessoas, pode chegar nesse nível de comparação. E o arquétipo do imperador, ele é bem orgulhoso, ele é bem, ele pode te trazer uma prepotência de, ele chegou onde ele chegou, mas ele não tem isso que eu tenho. Então o lado luz também pode te impactar. Por isso eu tô querendo que vocês pensem assim, tudo que eu quiser me conectar, eu preciso analisar para que o lado sombra da pessoa e o lado luz da pessoa possa se conectar comigo de maneira profunda, sabe? Possa casar, possa entrar nas minhas mãos como uma luva. E aí sim eu vou ter resultados expressivos. Então não adianta você usar um arquétipo que traz autoestima para você, que você precisa se cuidar, que te traz para você cuidar do seu cabelo, da sua pele, do teu corpo, e você ficar falando, nossa, eu faço exercício, mas olha o tamanho que eu tô. Porque o seu lado da sua personalidade, você ainda não cuidou. Você não aprendeu a se amar. Então, como é que você quer ajuda de alguém, de uma forma, de algo existente, sendo que nem você se ajuda? Então, não faz sentido, certo? Eu digo assim, como é que eu posso me comparar com alguém que chegou no topo se eu não corri atrás para isso antes? Como é que essa minha amiga, vamos supor, pode se comparar comigo, sendo que com pele ou com corpo, sendo que durante todo esse tempo eu não ganhei peso porque eu tenho um metabolismo acelerado? Ela não sabe do meu metabolismo acelerado. E ela não sabe que eu já tomei remédio para ganhar peso por muitos anos, né? E os remédios mais fortes, eu já tomei remédio tarja preta para quem tem epilepsia. Não vou falar o nome do remédio aqui para não dar ideia. Mas é um remédio muito forte, que eu já consegui comprar para tomar tudo para ganhar peso, porque eu não gostava de ser magrinha, certo? Então, você se conecta com alguém que aparentemente, aos seus olhos, tá muito bem, tá melhor do que você, mas você não sabe por trás por que aquela pessoa tá melhor do que você, né? E por que você não chegou no patamar dessa pessoa. Se eu como e ganho peso exageradamente, eu não posso ficar de olho em quem é magro. Eu não posso, eu que sou magra, ficar de olho em quem tem a coxa torneada e bumbum lá em cima, e a cintura fininha e tal, porque eu não corro atrás para isso. Então, quando você usa um arquétipo, você está usando aquilo que você vê. Por exemplo, eu vou falar de um arquétipo que eu nunca citei aqui, e nem a Dani Cândido, eu acho que ela nunca falou também. Eu conheço esse arquétipo através da Maia Andrade. Eu já usei, mas eu confesso que eu não fiquei com ele por 2 meses. Eu fiquei com ele por 1 mês e 15 dias, porque ele é forte. O arquétipo do mago. O mago é alguém que consegue realizar tudo aquilo que deseja através do pensamento, da magia. Nós fazemos magia com tudo. Se eu tô aqui do lado da minha fruteira, se eu olho aqui
Pra mim é laranja, certo? E fala assim, ai, laranja, espero que você vai estar doce como mel. E começo a formatar na minha mente que a laranja vai estar doce como mel. Ela pode ser laranja lima e não ser doce, mas quando eu comer, eu vou sentir doce, porque eu já programei a minha mente. É mais ou menos assim, tá? Pra quem não entendeu muito a minha analogia. Mas o arquétipo do mago, ele consegue atrair para ele tudo aquilo que ele deseja através do pensamento. Porém, ele tem um lado sombra de prepotência, de arrogância. Você pode ficar muito... Ele é até mais forte do que o imperador, tá? O imperador, ele te faz correr atrás do dinheiro, da sua estabilidade financeira do futuro. O arquétipo do mago é para agora, para o momento. Mas ele é para alguém que realmente sabe manipular as energias. É para alguém que saiba, como eu posso dizer, que sabe usar a palavra para o momento certo, certo? Eu tô indo, vamos supor, eu tô indo para uma entrevista de emprego. Eu vou sair de lá empregada. Vamos supor que a entrevista é numa quarta-feira. Eu vou sair de lá já com a minha carteira pronta para levar no RH na quinta para ser assinada e na segunda-feira eu vou começar. E aí vem alguém perto de você, ou alguém da sua família, e fala: você é doido? Imagina quantas pessoas não vão ter nessa entrevista. Ó, que salário bom, olha que empresa boa que você está indo, por que você acha que você é o melhor? Aí a pessoa vai da entrevista e quando ela volta fazendo assim, ó, minha carta de exame admissional. E a pessoa fala: como você conseguiu? Nossa, hein? Você fala e acontece. Por quê? A autoridade que o mago te faz você sentir em você mesmo, faz você alcançar aquilo que você quer. Porém, pode te dar um pouco de prepotência, porque você fala: ai, agora eu consigo tudo com a minha boca. Então, se você não tiver uma sabedoria alinhada com isso para te trazer humildade, você sobe demais. E tem que tomar cuidado, que toda elevação pode te fazer cair, se você mesmo atirar no seu próprio pé, trazendo arrogância para o momento onde não é para trazer, certo? E sim, agradecer, olha onde eu cheguei, que legal, foi pro meu esforço, foi porque eu trabalhei a minha mente, reprogramei e tudo mais. Então, eu quero que vocês analisem muito bem quem vocês vão trazer para vocês, como vocês vão trazer para vocês e ficarem atentos até com arquétipos animais, tá? Pantera Negra, a águia. Eu gosto muito do falcão peregrino. Nossa, por que eu nunca falei pra vocês, falcão? Ele é muito bom, gente. Ele é muito bom pra como é que chama aquilo que eu tinha muito, ainda tenho um pouco. Que a gente fica postergando. Procrastinação, tá? Você não consegue mais procrastinar quando usa o falcão peregrino. Eu vou trazer um vídeo dele, pronto. Durante essa semana eu trago um vídeo dele pra explicar o que ele fez na minha vida. Porém, eu não uso ele hoje em dia, né? Porque ele já me fez tirar muito da procrastinação que eu tinha. Então, eu prefiro fazer uso dele primeiro, por mais um tempo, por pelo menos um mês, pra trazer pra vocês. Porque eu não gosto de trazer algo que eu tô falando da minha experiência de meses e meses atrás, que eu vivi com ele, tá bom? Vou trazer pra vocês o quanto é maravilhoso. Eu, Sandra, considero até melhor do que a águia. Considero melhor do que qualquer ave que tenha por aí, que seja um símbolo de força e poder, porque o falcão peregrino tem muito lado bom. Para quem ficou curioso aí, pesquisa para quem já usou o falcão peregrino. E quando eu trazer as informações, vocês vão poder juntar e ver se bate com aquilo que vocês estudou com aquilo que eu vivi, tá? E se você assistir e ver de outra pessoa e quiser usar, eu te aconselho muito. Ele nunca me trouxe nenhum lado sombra, beleza? Então é isso, gente. Pesquisem bem. Tentem se informar ao máximo para ver se não vai pegar o lado sombra de vocês com o lado sombra da pessoa. E mesmo que a pessoa tenha um lado luz muito bonitinho, vê se esse lado luz seu vai bater com o seu. Se a pessoa te ensina autoestima, mas você não quer fazer o seu trabalho. Você não quer fazer uma dieta, você não quer fazer um exercício físico, você não quer cuidar do teu rosto, você não quer fazer uma hidratação no cabelo, você não quer cuidar da sua aparência, mas aquele arquétipo tá querendo que você faça. E aí depois você não consegue reconquistar, vamos supor, o seu marido ou o namorado, e joga a culpa no arquétipo, se você não usa o arquétipo de forma correta, tá bom? É isso que eu trouxe para vocês, essa análise muito profunda do que os arquétipos de pessoas podem, com certeza, trazer catarses imensas na nossa vida. Para quem não sabe o que é catarses, é choro, bagunça mental, um desvio talvez de personalidade para algumas pessoas, mas enfim, se informem antes de adentrar, principalmente para quem tá entrando nessa onda de arquétipo pela primeira vez, tá bom? É só por conta de modinha. Pesquisem para vocês não se enfiarem aonde que vocês não conhecem e depois tem a vida totalmente de perna pro ar e não sabe por quê, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve, dá like para me ajudar. Se quiser, pode comentar, que eu respondo qualquer pessoa, tá bom?
Tchau, tchau. Até a próxima.